Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Papo de Massoterapeuta. Eu sou a Laís Carvalho, massoterapeuta especialista no tratamento de dores e também professora de massoterapia. E aqui nós discutimos estratégias que ajudam você a fazer uma renda extra de R$ 5.000 mensais aliviando dores com massagem terapêutica de alta demanda. Para você ter uma ideia, hoje cerca de 20% da população sofre com dores no ombro. E à medida que essa população ela vai envelhecendo, vai piorando ainda mais esse aumento de dor. E os fatores, eles são inúmeros, né? Desde o próprio envelhecimento, desde movimentos repetitivos, né? Má postura e fraqueza muscular, né? Entre excesso também de atividade física. E essas dores, em sua maioria, elas podem ser tratadas, tá? Com terapia alternativa, a massagem, por exemplo, né? Um tratamento não medicamentoso. As pessoas estão cada dia mais conscientes, né, em relação aos benefícios da massoterapia, tanto para tratar quanto para prevenir diversos danos causados ao corpo humano. Por isso, existe hoje, né, uma demanda no mercado muito alta por esse tipo de massagem. E eu afirmo para você que o número de profissionais especialistas que trabalham apenas com alívio de dores, prevenção de lesão, é muito pequeno. A maioria dos profissionais, eles estão voltados para as questões, né, das massagens estéticas. Então, o profissional que trabalha com massagem terapêutica, ele é um profissional que é melhor remunerado, ele é um profissional que será reconhecido com um prazo menor e é um profissional que cobra muito melhor pelo preço da sua sessão, porque ele é um profissional diferenciado, ele é um profissional que não tem concorrente para ele. E quando existe, né, uma oferta muito grande, né, e pouca demanda, automaticamente aumenta o preço do serviço. Por isso, os profissionais hoje que trabalham com massagem terapêutica são os profissionais, né, mais bem remunerados do mercado. Então, vamos para a nossa palavra de fé. Eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia Sagrada e eu acredito nas promessas e no direcionamento vindo da parte de Deus para as nossas vidas, facilita o nosso processo, facilita a nossa caminhada. Hoje eu vivo, né, o extraordinário, eu vivo debaixo das promessas de aquilo que Deus ele prometeu para minha vida. Só que no nosso percurso, na nossa caminhada, existe obstáculos, né? Existe dificuldades. Nem tudo será sempre um mar de rosa, nem tudo será mil maravilhas. E aí, a nossa palavra de fé, ela se encontra no livro de Josué 1:9, que é: e seja forte e corajoso. Deus ele está ali trazendo um ânimo para Josué, encorajando, reafirmando, né, a sua aliança, o propósito que Deus tinha na vida de Josué com ele, para que ele fosse forte e corajoso. E quando a gente vai observar todo o contexto que Josué estava ali inserido e tudo que ele estava passando, mesmo estando debaixo de uma promessa, né, de uma ordenança de Deus, ele passou por momentos de dificuldades, por momentos, né, que talvez nenhum de nós gostaríamos de passar, mas passamos debaixo da palavra de Deus, sendo que forte e corajoso, né? E um dos momentos mais difíceis para Josué ali foi enfrentar a morte de Moisés. E por isso que Deus está dizendo para ele, olha, seja forte e corajoso, né? Tem de bom ânimo. E a palavra de Deus hoje para a sua vida, seja forte e corajoso. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, você está perdendo uma excelente oportunidade de crescer na sua carreira como profissional. Já se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like e ative as notificações. E
dúvidas, críticas, elogios, é só deixar aqui nos comentários abaixo desse vídeo. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje. O tema de hoje é sobre o que fazer para não exceder o tempo da massagem e quais os riscos ou quais os prejuízos que o profissional ele pode vir a sofrer se ele não tiver um tempo determinado para executar aí a sua sessão de massagem para fazer o seu atendimento. Hoje, basicamente, é um padrão, tá, de tempo de realização da massagem que ela é vendida 1 hora de atendimento, tá? Quanto tempo dura a sua sessão? É 1 hora. Por exemplo, o cliente chega ali, ele precisa se preparar, né, para vir deitar na maca, e você começar ali fazer o seu atendimento, de repente preencher uma anamnese. Então a gente costuma deixar 5 minutinhos de pré-preparo para o cliente estar pronto para começar a receber a massagem. Eu realizo a massagem ali com 50 minutos. O cliente deitado na maca é realizado em 50 minutos e eu deixo, tá? Mais 5 minutos para finalizar o atendimento. O cliente vestir a roupa, o cliente se despedir, efetuar o pagamento e ir embora. É um tempo hábil, 5 minutos antes, 5 minutos depois e 50 minutos de realização de procedimento com o meu cliente na maca. É o tempo que eu preciso para realizar o meu atendimento. Isso é uma regra? Isso é padrão? De certa forma, sim. Porque pode variar de massagem para massagem, tá? Pode variar de acordo com o tipo de serviço que o profissional oferece, o tipo de acordo que é fechado entre o profissional e o cliente. Mas, em vias de regra, o normal é que a massagem seja feita, efetuada no período de 50 minutos. Algumas massagens, por exemplo, a massagem relaxante, que é uma massagem muito mais elaborada, onde você pode estar incrementando outros elementos para que o atendimento seja diferenciado, pode durar até 1 hora e meia. Ah, o que que eu poderia, por exemplo, acrescentar na minha massagem relaxante? Ah, um escalda-pés. Ah, a terapia com pedras crentes. Ah, um chá antes. Tudo isso eu poderia incrementar dentro do meu atendimento, né, para ofertar, agregar mais valor ali para o meu cliente, com o tempo limite de até 1 hora e meia. As massagens estéticas, dependendo do profissional, dependendo se ele utiliza só mão, se ele utiliza alguns instrumentos, elas podem durar até 30 minutos. Por quê? Podem ser aplicadas por áreas. De repente, a necessidade da cliente ele ia fazer apenas a área do abdômen. O profissional, ele não vai ficar mais que 30 minutos, né, massageando ali o abdômen. Então, pode ser acordado entre ele e o cliente de fazer uma área e ele estipular um tempo para essa realização do procedimento ali, né, de até 30 minutos. Por exemplo, as massagens com objetivos terapêuticos, elas não podem ultrapassar 1 hora e 20. E eu recebi, né, por isso até fazendo essa aula, eu recebi um pedido de orientação de uma profissional, o que fazer para não exceder o tempo, porque ela estava excedendo muito o tempo, né, da sua massagem. As massagens com benefícios terapêuticos, não deve ser excedido o tempo de 1 hora, 1 hora e 20. Por quê? Tem que ser levado em consideração se o cliente já recebeu algum tipo de massagem ou não, como que vai ser a reação daquele corpo, como será o pós-massagem.
O que esse cliente trabalha? Ele pratica atividade física? Qual a quantidade de estímulos eu estarei fazendo ali naquela região? Quais os danos, né, isso pode trazer para aquele corpo? Então, o período de 1 hora até 1 hora e 20 é o suficiente para que você estimule o corpo do seu cliente, né? De forma segura, sem que traga danos para o dia seguinte. Por quê? Tem gente, deixa eu só conferir aqui se o microfone está funcionando. Às vezes acontece de eu estar gravando e quando eu vejo ele está desligado. Por quê? Tem pessoas que, assim, muita gente, né? Aliás, cada ser tem um organismo que reage de uma forma diferente. Tem pessoas que não sentem nada no pós-massagem. Tem pessoas que, dependendo de como estiver ali o corpo dele, os locais que estiver prejudicado, ele pode sentir muita dor no dia seguinte e vai ser desconfortável no trabalho, vai ser desconfortável para fazer atividade física, vai ser desconfortável e ele não vai ficar com uma experiência agradável. E aí também não cabe, né, a fazer uma massagem, extrapolar o tempo, observar que o cliente iria ficar dolorido e aconselhar a tomar o medicamento. Se de repente o cliente faz uma massagem e é preciso que ele faça o uso de medicamento, isso significa que o profissional ele excedeu a mão e pode ser que pro cliente tenha sido uma experiência muito desagradável. Quando eu comecei a trabalhar com massagem, eu aprendi as massagens estéticas, depois eu fui aprendendo as massagens relaxantes, massagem para benefício esportivo e depois as massagens para benefícios terapêuticos. E aí eu aprendi de uma forma muito superficial, que entregava resultado, mas era mais sutil. Eu sempre sentia que poderia ir mais um pouquinho. E fui aprofundando, buscando novos cursos, aprendi a fazer de uma forma mais profunda. Trazia um resultado digamos, mais duradouro, mais específico, mas em compensação o cliente ficava super, hiper, mega dolorido e durante o atendimento ali, ele deitado na maca, era algo que era bem desconfortável e eu acreditava, tinha aprendido daquela forma que quanto mais causasse dor no cliente, melhor seria o resultado. E isso trouxe para mim uma fama, uma fama de mão pesada, de mão de ferro. Quem vem fazer massagem comigo sofre muito. Ainda estou lutando para reverter essa situação, porque eu acreditava que, né, eu precisava fazer tudo de uma vez, né, para trazer um resultado que agradasse o meu cliente. E com isso eu só perco, eu só afasto o meu cliente. E por que você não deve exceder o tempo da aplicação da massagem? Primeiro, para você não causar um efeito traumático no seu cliente depois da sessão de massagem, porque você vai ficar com ele 2 horas, você vai de repente estimular o corpo todo do seu cliente, trabalhar inúmeras áreas que tiverem ali pontos gatilhos, que tiver contratura, você vai gerar uma inflamação muito grande no corpo do seu cliente. No dia seguinte, ele estará totalmente dolorido e vai achar que a sua massagem trouxe um efeito reverso. Então, você não deve extrapolar o tempo da sua sessão de massagem para não causar um efeito colateral, um efeito muito dolorido no seu cliente no dia seguinte após a massagem. Esse é o primeiro motivo porque você não deve extrapolar o tempo da massagem. O segundo motivo é porque você precisa otimizar o seu tempo de atendimento para que você consiga produzir o quanto que você gostaria. Porque se você começa a gastar 2 horas para fazer um atendimento, seria o tempo de você atender 2 clientes ou talvez de você descansar. Então, se você
atende um de 8 às 10 e outro de 10 a meio-dia, você vai atender apenas 2 clientes no período da manhã, sendo que você poderia atender 3, 4 clientes. Isso vai te trazer um prejuízo financeiro. Então, o segundo motivo por que você não deve exceder o tempo de aplicação da sua massagem é prejuízo financeiro. O tempo que você utilizaria para atender mais clientes, você está atendendo apenas 2 clientes e chegar ao final do mês, a sua conta não vai fechar. Então, a melhor coisa é que você gerencie o seu tempo de atendimento. Se você não se sentir confortável em deixar um reloginho no canto da sua parede, usa, por exemplo, o alarme do seu celular, né? Por exemplo, efetuou meia hora de massagem, o celular ele te dá ali, né, um despertador. Faltando mais 15 minutos, ele te dá um outro aviso para que você consiga monitorar. Hoje, né, basicamente, eu consigo gerenciar o meu tempo de aplicação de massagem. É lógico que tem, né, por exemplo, casos e casos. Quando é o primeiro atendimento, a gente consegue trabalhar pouco, né? Quando já está ali na parte de manutenção, a gente já consegue já fazer o corpo todo, porque você não vai encontrar pontos críticos para que você frise ali, para que você gaste mais tempo. Então, basicamente, eu consigo contabilizar a quantidade de movimentos que eu estou realizando por membros do corpo para entender quanto tempo de massagem eu estou executando e quanto tempo ainda falta para eu executar. Lembrando que, por mais que a queixa do cliente seja na perna ou em qualquer outra área, é importante que você deixe um tempo maior para aplicar na região das costas, tá? Por ser uma região maior, por ser uma região onde o cliente geralmente sente mais à vontade, aonde ele goste mais. Geralmente eu deixo 20 minutos, 25 para a região das costas, para que eu possa dar uma melhor atenção para essa área. Mas lembrando que eu preciso administrar o meu tempo, tá? No período de 1 hora. Para quê? Para não perder financeiramente e também para não sobrecarregar e gerar um efeito dolorido, um efeito, né, contrário no meu cliente no dia seguinte. Quando você utiliza o tempo certo para fazer a aplicação da massagem, primeiro, você vai conseguir fazer um número maior de atendimentos e outra coisa, você consegue fidelizar esse cliente, porque você não vai ficar naquela obrigação, né, ou responsabilidade de solucionar o problema do seu cliente em uma única sessão. Por quê? Se você se entrega tanto para ele nessa sessão e tenta resolver todos os problemas dele naquela sessão, todos os atendimentos que você for realizar nesse cliente, ele vai querer que você proceda assim. E isso vai acabar trazendo para você uma sobrecarga de responsabilidade e também de entregar resultado. Se você explica que precisa ser feito em etapas, em atendimentos, né, que tem que ser feito os agendamentos seguintes, você já vai conseguir fidelizar o seu cliente, tá? Para que ele venha fazer outras vezes e você vai utilizar o tempo certo, né, que é o tempo aí de 50 minutos. Lembrando que 5, né, minutos de preparo, na hora que o cliente chega, e 5 minutos de finalização, né, para você despedir, receber o pagamento, né, já agendar a próxima sessão e aplicar ali a massagem em 50 minutos. Se você usar o tempo certo, você não sobrecarrega o seu cliente e você não tem prejuízo financeiro. Quais os benefícios de usar o tempo certo de aplicação da massagem? Você otimiza todos os seus atendimentos, né? Você otimiza o seu tempo e você consegue, além de realizar um número maior de atendimentos,
se for esse o seu objetivo, né, a fim de ter um maior retorno financeiro, e você também consegue concentrar o maior número de atendimentos e você consegue também ter esse cliente por mais tempo, porque ele vai precisar consumir mais do seu serviço, mais da sua massagem, uma vez que uma hora você não consegue solucionar o problema dele. Lembrando que a massagem terapêutica, né, ela é feita em forma de tratamento. Primeiro você trata e depois você faz a parte de manutenção. Eu, geralmente, na minha parte de manutenção, depois que eu já tratei todas as dores do meu cliente, na parte de manutenção, eu consigo realizar uma massagem no corpo inteiro, uma massagem completa no período de uma hora, aonde eu não encontro pontos críticos, aonde eu vou ter o cuidado para não estressar, né, o corpo do meu cliente com o excesso de estímulo. Então, benefício de usar o tempo certo é eu otimizar o meu tempo para que me sobre tempo para realizar outras atividades, fazer o maior número de atendimentos e prolongar, né, ali o meu atendimento com esse cliente por um tempo maior. Como eu monitoro o tempo? É importante, tá? No primeiro momento, que você utilize, de repente, como eu já tinha dito, né, um relógio à vista, né, na sua parede. Eu utilizava um e eu confesso que às vezes ele me gerava um pouquinho de desconforto, porque às vezes eu ficava olhando e eu dava ali meio que uma acelerada, né, no tempo da massagem. Hoje, como já tem bastante tempo de prática, já conheço bastante as necessidades do meu cliente, basicamente eu consigo monitorar esse tempo pela própria aplicação dos movimentos ali. Mas uma das formas, né, é de você realmente colocar o relógio ou utilizar o despertador do seu celular e deixar bem claro para o seu cliente que o tempo de aplicação da sua massagem é de 1 hora ou até 1 hora e 20. E se de repente, né, pode ser que ele venha a questionar esse tempo, porque a fulana fazia 1 hora e meia, já aconteceu, tá? De ouvir isso. Você precisa ter argumentos, né, para explicar o porquê que você utiliza esse tempo padrão para fazer os seus atendimentos, né? E eu sempre mostro para o cliente que existe uma preocupação, né, por detrás de ter esse cuidado. Para que você não se sinta sobrecarregado no dia seguinte, né? Para que você não fique mal no dia seguinte, para que eu não exagere na quantidade de estímulo. Por isso, nós utilizamos esse tempo X aqui para realizar a sessão de atendimento e de acordo com o que a gente vai evoluindo aí nos nossos resultados, vai ficando mais agradável, menos dolorido e eu consigo monitorar melhor a aplicação da técnica com o tempo de 1 hora, pensando sempre no bem-estar do meu cliente. Qual o jeito mais fácil para monitorar o tempo? O que eu já dei aqui de exemplo, né? Você fixar um relógio aí na sua parede, ou então você utilizar o despertador do seu celular, para que ele sinalize para você, né, as primeiras meia hora, os 15 minutos, né, os 45 minutos, e depois os minutos finais, para que você já faça ali, né, o trabalho de preparação para finalizar o seu atendimento. Mas com o passar do tempo, com a prática, com a chegada da experiência, você pode ter certeza que isso vai se tornar muito mais fácil para que você consiga monitorar. Para você ver o quanto é importante, que às vezes não é o tempo em que você fica ali insistindo de repente, né, no mesmo local, na mesma queixa de dor, ou achando que se você não fizer o corpo todo, você não vai entregar resultado.
Eu trabalho em eventos esportivos e a massagem esportiva, ela existe, né, a forma certa de aplicar para que o atleta ele tenha segurança. Você pode trabalhar antes, durante ou depois da competição, né, para promover aí a recuperação mais rápida. A massagem feita antes da competição, ela também existe um tempo, né, de aplicação para que seja seguro para o atleta. Existe também a frequência, a pressão que essa massagem ela é utilizada. Imagina se eu, como profissional, estou participando de um evento de corrida e eu preciso fazer a massagem estimulante para preparar o meu atleta para correr. É uma massagem rápida e, porém, vigorosa, em que eu não posso exceder o tempo limite, até para não atrapalhar a performance do meu cliente. Eu preciso ser cuidadosa, eu preciso ser cautelosa, eu preciso ser profissional, né, visando o bem-estar do meu cliente. No outro período, é o tempo durante a prova. Por exemplo, nos eventos de CrossFit, né, que eu trabalho, o evento acontece às vezes em 3 dias e é uma atividade de alta intensidade, onde os atletas acabam sofrendo bastante. E durante a competição, nós estamos ali com o papel de promover, né, o bem-estar deles, permitir que eles cumpram ali toda a competição. Essa massagem que é aplicada ali, nós temos um tempo de até 15 minutos para solucionar o problema desse atleta e permitir, tá, que ele prossiga ali durante a competição, né, de forma íntegra. Se de repente, né, eu extrapolo o tempo, eu posso atrapalhar esse atleta de chegar ali para fazer a prova, eu posso dar um estímulo, relaxar ele demais e atrapalhar também a performance dele, ou eu posso deixar ele muito dolorido para o dia seguinte. Então, quando você respeita o tempo e a necessidade de quem está ali recebendo, quem está ali consumindo a massagem, é seguro tanto para você quanto para quem está ali recebendo. Já essa massagem que é realizada depois da atividade física é uma massagem que eu posso utilizar um período maior para aplicação. É uma massagem aonde eu posso também aprofundar mais, né? E em tecidos mais profundos, lembrando que o atleta ele terá um tempo de descanso até a próxima competição, até a próxima atividade física. Então, é importante que você conheça muito bem, né, os benefícios daquilo que você aplica, que você conheça qual que é a necessidade, a rotina de quem estará recebendo, né, essa massagem, como ficará o dia seguinte para ela, né, da atividade física, do trabalho, né, da sua rotina diária. A massagem não pode ser para ela, né, algo que atrapalhe a sua rotina, mas sim algo que traga o benefício que ela está buscando, né, de ter ali um bem-estar. Outra coisa, se o profissional de repente ele está iniciando agora na sua carreira profissional, se ele trabalhar para ele mesmo, é uma coisa. Agora, se ele for trabalhar, por exemplo, em uma clínica, em um spa, onde ele precise, né, onde ele precise fazer um número grande de atendimentos para que ele tenha um retorno financeiro, se ele de repente não monitora o tempo, se ele acha que não é importante monitorar, que quanto mais tempo ele ficar com aquele cliente, melhor será para ele, ele corre um sério risco, né, de não se adaptar ali às normas da empresa, corre um sério risco de não ser admitido, né, e de não ser visto como um bom profissional, um profissional que cumpre ali as regras daquele estabelecimento. Então, é extremamente importante, tá, que você consiga gerenciar o tempo de aplicação da sua massagem.
Não é por muito aplicar a técnica, por muito repetir, ou por excesso de estímulo, trabalhar o corpo todo, fazer, refazer, que vai trazer um grande resultado. O que vai garantir um grande resultado, né, é a sequência, é a seriedade que esse cliente, que esse paciente está dando para o tratamento que você irá fazer. E tem o ditado, né, o dito popular, que tempo é dinheiro. Então, se você excede o tempo de um atendimento além de 1h20 para as massagens relaxantes, as massagens terapêuticas podem sim ser realizadas aí no período de 1 hora tranquilamente, você está perdendo dinheiro. E eu sei que não é isso que você quer. Você está trabalhando, né, para ter as suas conquistas, para ter aí a sua renda, está fazendo aí as suas economias, mas de nada adianta você economizar daqui, economizar dali, se você não está monitorando o tempo do seu atendimento e está excedendo aí esse tempo, você está perdendo dinheiro, certo? Então chegamos a mais um final, né, da nossa aula, do nosso papo de massoterapeuta, mais um conteúdo para crescimento, né, profissional, para que você alcance aí o seu nível máximo na massoterapia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e também você pode estar deixando sugestões de novos conteúdos para a gente estar trazendo aqui. Tchau, tchau, até a próxima.